No vídeo de hoje nós vamos te mostrar 4 fundos imobiliários que nós estamos comprando agora no começo do mês de março. Esses são fundos imobiliários que passam nas nossas estratégias inteligentes de seleção de fundos imobiliários que têm um bom potencial de pagamento de dividendos e que estão descontados. Mas, olha aqui em mim, mais importante do que isso, muito mais importante que saber quais fundos a gente está comprando, só para contextualizar, nós somos porta-vozes do Clube do Valor, uma gestora profissional de investimentos, sou o Ramires, aqui é o José. Mas mais importante do que isso é que a gente vai te mostrar o racional por trás deles. Eu sei que chama a atenção, falar, a gente está comprando esses 4 fundos, eu ganhei a tua atenção, tu está aqui assistindo o vídeo, mas é muito mais importante você aprender a pescar e não só entender quais são os bons peixes, beleza? Então não encare isso aqui como uma diquinha, tão pouco como uma recomendação, porque não é. Então, se o vídeo parece interessante, eu peço para que você também compre, não um fundo imobiliário, mas uma ideia. Quer dar um like nesse vídeo aqui? Porque isso ajuda, faz o vídeo chegar a mais e mais pessoas e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Tamo junto? E também eu quero te convidar para que a gente desenvolva a nossa comunidade aqui. Você comenta quais fundos você está comprando em março, se é que você está comprando ou não. Vamos lá? Então bora! Então bora lá, tá? O primeiro fundo imobiliário que a gente está comprando é o fundo XP Properties, de código XPPR11. E diz aí, José, o que está por trás desse fundo, quais são os números dele, enfim, conta um pouco essa história aí pra gente. Então, o fundo XP Properties, hoje é um fundo híbrido de tijolo. O que isso significa? Significa que a política de investimentos dele permite que ele invista em alguns setores diferentes. No caso, ele pode investir em empreendimentos, em imóveis, tanto de lajes corporativas como também de educação e de hospitais. E hoje ele possui 5 imóveis diferentes, todos eles no estado de São Paulo, conforme essas imagens que a gente retirou aqui do relatório gerencial do fundo. Nos últimos 12 meses, a mediana do dividend yield desse fundo foi de 0,78% ao mês, enquanto atualmente a sua relação de preço por valor patrimonial é de 0,72 vezes. Mas Ramiro, por que a gente está investindo nesse fundo? Essa aqui é uma ótima pergunta, né? A gente está investindo nesse fundo porque aqui no Clube do Valor a gente segue estratégias claras e quantitativas de seleção de investimentos. Aqui vale tanto para ações, vale também para fundos imobiliários. E antes de explicar um pouco melhor essa estratégia, eu quero te contar um rápido panorama, pelo menos a minha história aqui investindo em fundos imobiliários. Eu sou um dinossauro nesse mercado, eu comecei a investir em fundos imobiliários no início do ano de 2013, quando tinha, sabe quantos investidores em FIIs, José? Uns 90 mil, mais ou menos? Rompeu 100 mil, né? No final daquele ano bateu 100 mil, então eram 90 mil. Acho que está mais certo do que eu até. E aí o que eu fiz, tá? Eu peguei os fundos imobiliários disponíveis na bolsa, peguei, acho que era um relatório mostrando ali os fundos com maior dividend yield, peguei todo o meu dinheiro destinado a fundos imobiliários e comprei um fundo só. O fundo Floripa Shopping, que era um fundo que eu nem sabia, mas estava em renda mínima garantida e o dividendo ele ia cair, eu não sabia nada do que estava fazendo, concentrei tudo num fundo só, que é outro ponto importante de diversificação. A gente vai estar aqui 4 fundos imobiliários, mas todos os nossos clientes têm 15 em carteira, além de terem ações, renda fixa, ações norte-americanas, e aí é óbvio que não deu certo, né? Porque além de eu não saber o que estava fazendo, cometi vários erros e não era nada replicável. Com o passar do tempo, eu entendi que o bom investidor é o investidor que segue estratégias claras de seleção de fundos imobiliários. E aqui no Clube do Valor, a gente tem estratégias que visam encontrar fundos que tenham o quê, José? Diz aí. No limite, fundos que estejam ao mesmo tempo baratos e pagando bons dividendos. Aqui a gente gosta justamente disso, de ganhar dinheiro, mas não de simplesmente investir em qualquer coisa, investir em qualidade, investir porque é bonito, mas sim investir em alguma coisa que tem um potencial real ali de trazer um resultado bastante interessante. Por isso, a gente investe em fundos imobiliários pensando nas 2 formas de ganhar dinheiro com eles. Tanto com os altos rendimentos que eles pagam, como também com a valorização das cotas. E tem um ponto, né, José, essencial aqui por trás da nossa estratégia, é que é uma estratégia que olha somente números, tá? A gente procura fundos descontados que paguem bons dividendos. E a gente sabe que por trás dos números, às vezes tem uma história boa, às vezes tem uma história não tão boa assim. Então a gente sabe que, eventualmente, vão ter fundos aqui cuja vacância está maior ou vai aumentar, mas a gente entende que os investidores, que são pessoas emocionais, acabam sempre exagerando as informações recentes sobre um ativo nos preços e isso fazem com que surjam boas oportunidades. E as nossas estratégias, que olham só para números, não olham para narrativas, servem aí para que a gente consiga aproveitar essas oportunidades, como a gente já vai te mostrar
tá? Porque em breve aqui eu vou te apresentar um histórico do resultado de uma das nossas estratégias de fundos imobiliários, uma estratégia inteligente de seleção de FIIs. Dito isso, o segundo fundo que a gente está comprando é o Santander Renda de Aluguéis Fundo de Investimento. É um fundo com código SARI11. E eu vou passar a bola aqui para o nosso especialista em fundos imobiliários para que ele explique, né, o que está por trás aí desse código ou desse nome, né? Bom, vamos lá. O SARI11, o Santander Renda de Aluguéis, ele é um fundo de tijolo, sim, mas assim como o XP Properties, ele é um fundo híbrido. Atualmente, os imóveis que ele tem são de setores diferentes, como eu já vou te mostrar. Mas antes, eu já te adianto que nos últimos 12 meses, a mediana do dividend yield dele, de forma mensal, ou seja, quanto que ele paga frente a quanto que custa para comprar uma cota dele, foi de 0,74% ao mês. E atualmente ele está com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,69 vezes. Esse fundo especificamente, ele tem imóveis de dois setores, tanto de lajes comerciais, a gente consegue ver ali pelas imagens que estão aparecendo, são 2 prédios de escritório, e ele também possui 2 imóveis de logística, conforme também está aparecendo na sua tela agora. São 4 imóveis e ele ainda possui uma pequena posição em renda fixa e outra posição em cotas de outros fundos imobiliários. Então acaba sendo um fundo bastante diversificado. Como a gente comentou aqui algumas vezes já ao longo desses últimos minutos, mais importante do que entender o que a gente está fazendo é o porquê. E eu não vou me adentrar aqui no passo a passo das nossas estratégias, mas só para você entender, a gente pega todos os fundos imobiliários que estão disponíveis na bolsa, a gente vai eliminando vários deles por conta de alguns filtros, então a gente elimina os pouco negociados, a gente elimina aqueles que não têm uma estabilidade de distribuição de dividendos, enfim, a gente elimina vários tipos de fundos e depois, dependendo de qual estratégia a gente vai seguir, a gente busca uma boa relação de desconto, relação preço por valor patrimonial baixo, e uma boa relação de dividendo pago. E um ponto importante é que uma das estratégias que a gente ensina aqui para os nossos alunos, para a nossa audiência, ela é uma estratégia que, além de fazer isso, ela também elimina fundos monoativos. E essa estratégia, a gente acabou de disponibilizar um passo a passo prático para você aprender ela e entender como colocar ela em prática, num treinamento que a gente chama de Renda Inteligente com Fundos Imobiliários. Treinamento novo aqui do Clube do Valor, que você pode conhecer apertando o botão aqui em cima e também no link da descrição. Vale muito a pena dar uma olhada porque tá realmente muito valor para um preço muito baixo. É um bom investimento em valor, diga-se de passagem, beleza? Dito isso, tá? É importante falar sobre as nossas estratégias, reforçar que nem sempre que aparecem são fundos populares. O fundo que a gente acabou de citar, por exemplo, ó, o SARI11, ele foi mal ao longo do ano passado, no final do ano passado. E isso que fez ele ficar descontado. Então, entendendo que os investidores extrapolam dados recentes para o futuro distante, a gente entende que esse fundo, por conta desses fatores, acaba se tornando uma boa oportunidade no momento, claro que, né, desde que uma carteira muito bem diversificada, beleza? E o que nos dá tranquilidade em falar isso é que essa estratégia foi testada. A estratégia que a gente está citando aqui de comprar fundos bons, bonitos e baratos, a mesma estratégia que você vai conhecer no Renda Inteligente com Fundos Imobiliários, ela teve essa performance aqui no longo prazo. Essa linha roxa bastante superior à linha do IFIX, que seria a média do mercado de fundos imobiliários. Tá? Então isso aqui eu estou indo um pouco além da minha opinião, de falar que eu gosto da estratégia, que ela dá clareza, de que ela é diferente. Estou mostrando fatos, estou mostrando dados. Beleza? Isso nos leva ao terceiro fundo imobiliário que a gente está comprando nesse início de mês, que é o fundo imobiliário Módulo Fundo de Fundos, de código MGFF11. Esse aqui é um fundo de fundos que o José vai explicar um pouco melhor o que está por trás da carteira dele, quais são os números, etc. Então, José, já falei muito, bola aí contigo. Boa. Então, como o nome dele já diz, como o Ramiro já explicou, esse é um fundo de fundos. O patrimônio dele não está investido necessariamente em imóveis, em títulos de renda fixa, mas sim em cotas de outros fundos imobiliários. O MGFF11 ele tem por objetivo a valorização e a rentabilidade das suas cotas pelo meio desse investimento em outros fundos imobiliários. Nos últimos 12 meses, a mediana do dividend yield desse fundo foi de 0,76% ao mês e atualmente ele está com desconto de 21%, está com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,79 vezes. Mas vamos dar uma olhada agora na carteira desse fundo. Se liga só nessas imagens que a gente pegou do relatório gerencial dele. É uma quantidade bem grande de fundos diferentes e realmente é um fundo bem diversificado. É claro, não apenas na quantidade de fundos, mas também nos segmentos que esse fundo especificamente investe. Muito bom, José. E para fechar aqui, o último fundo que a gente quer citar é um fundo do ramo de tijolo, do subsetor
de logística, que tem uma boa relação de mediana de dividend yield, de preço para o valor patrimonial, que possui 4 diferentes ativos em 3 estados, como você pode ver nesse mapa interativo que a gestora desse fundo imobiliário aí disponibiliza no site deles. Como você pode ver nesse mapa interativo aqui que está na tela agora. E caso você não tenha percebido, estou falando do fundo imobiliário de código PATL11, Pátria Logística, Fundo de Investimentos Imobiliários. Beleza? Se você gostou dessa aula, se ela te deu mais clareza sobre o que fazer para ter melhores tomadas de decisões em fundos imobiliários, conheça o Renda Inteligente com Fundos Imobiliários. O link eu vou deixar aqui e também na descrição. Um abraço.